nós vamos receber uma convidada que veio formar um trio com vocês aqui no palco do Insights. Renata Borja, muito bom dia. Bom dia. A Renata Borja, ela é mestre em Relações Interculturais, psicóloga clínica, especialista em terapia cognitivo-comportamental, autora, professora, supervisora clínica, líder comunitária, criadora do Cog Planner, Agenda Cognitiva, coordenadora do curso de formação prática em terapia cognitivo-comportamental da Cognitiva. Muito bem-vinda ao palco do Bernoulli Insights, Renata. Renata. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Olha, a Eline e a Claudete vão acompanhar você nesse bate-papo sobre as emoções. E eu já estou aqui sentindo uma emoção que é a ansiedade. Para aprender. Ótimo. É bom? Isso é ótimo. Maravilha. Então, Aí a gente já vai conversar um pouquinho sobre isso. Boa, boa. Então, já vou ouvir você para aprender muito. Fica à vontade, Eline, Claudete, é com vocês. Obrigada. Ô, Renata, então, né? Vamos falar de um assunto tão importante agora. E a gente vê e percebe como que nesse início de século a felicidade passou a ser uma busca das pessoas, né? Mas a gente fica pensando, essa busca desenfreada, esse desejo por manter a felicidade a todo custo, isso é positivo, Renata? Pois é, Eline, a gente vai ter que falar sobre isso. Porque felicidade, quem é que não quer ser feliz? Todo mundo quer ser feliz e isso é natural, que as pessoas queiram ser felizes, porque a gente quer sentir emoções positivas, a gente quer sentir emoções boas, a gente procura sensações positivas porque elas nos fazem bem. Só que ter emoções positivas o tempo todo é possível? Não. Não. Então, como não é possível eu ter emoções o tempo todo positivas, nós vamos ter problemas. Então, o que está acontecendo hoje é que quando a gente fala muito sobre a felicidade, que temos que ser felizes, temos que buscar coisas que vão nos fazer felizes, a gente começa a ter uma aversão de todas as sensações que nos fazem sentir algum tipo de incômodo ou desconforto. Então, a gente acaba tendo um pouquinho de aversão e medo ao sentir. Então, esse medo de sentir gera exatamente o que a gente não quer, que é o sentir mais emoções negativas. Então, quanto mais a gente busca sentir menos coisas que nos incomodam, mais a gente vai sentir aquilo que nos incomoda. Então, quanto mais a gente falar, eu quero chegar até a felicidade, mais infelicidade eu vou ter. E isso gera uma série de transtornos mentais e de problemas. Então, a gente nunca falou tanto sobre a felicidade. E nós nunca fomos tão infelizes. Hoje, o Brasil é o país mais ansioso do mundo, a depressão está em alta, está elevada, e a gente teria que fazer uma coisa diferente para isso. Aí, o que as pessoas falam? Não, ser feliz é bom, então vamos buscar a felicidade, porque isso vai funcionar. E, na realidade, acaba funcionando da forma contrária. E isso está dentro da escola. A gente está vendo isso acontecer, né? Temos índices altos de transtornos mentais nos nossos estudantes, ainda jovens, né? Como que o professor pode lidar, né, com tudo isso? Bem, essa é uma pergunta boa. Eu adoro. A gente, quando você falou dos jovens, eu vou falar de uma pesquisa que eu fiz há uns 3 anos, dentro de uma escola particular em Belo Horizonte. Eu perguntei para os jovens se eles eram ansiosos. A pergunta era, sou ansioso? E 75% me disseram, sou. Depois, os mesmos 75% que disseram, sou ansioso, sou como, não é como me sinto ansiedade. Isso já faz parte da minha personalidade, já é meu, né? Então, eles responderam, os mesmos 75% que disseram que eram ansiosos, eles disseram que a ansiedade atrapalhava. Então, né, a gente acabou de conversar aqui agora sobre ansiedade, eu falei, que bom que você está sentindo ansiosa. Por quê? Porque, na realidade, as pessoas têm uma aversão
ao sentir ansiedade. O próprio professor mesmo, quantas vezes já pensou a respeito dos alunos assim, coitadinho, ele estuda tanto, mas ele é tão ansioso, ele não consegue passar na prova, ele não consegue tirar uma nota boa. Quantas vezes a gente faz uma atribuição negativa da própria ansiedade, da nossa ansiedade e da ansiedade do outro quando o outro está ansioso? Muitas vezes. E isso acaba por gerar mais problema, porque aquela pessoa que já está ansiosa, quando ela vê o outro dizer para ela, nossa, coitado, né, o seu problema é porque você é ansioso, ele fala, eu tenho um problema muito sério. E aí ele fala, e agora? O que eu vou fazer com isso? Então, quando ele sente ansiedade, ele fala, ai, meu Deus, eu estou ansioso. E agora? Como é que vai ser? Aí ele já passa a refletir, a pensar e a focar na ansiedade de uma forma negativa. E quando ele faz isso, ele gera um problema. Então, eu vou dar um exemplozinho básico aqui. As nossas emoções, todas elas têm um tipo de pensamento específico que vem junto com ela. Então, quando eu estou ansioso, por exemplo, né, eu tenho algum tipo de pensamento. E se eu não conseguir? E se não der certo? E se eu não passar na prova? Será que? E agora? É sempre uma ideia de risco ou de ameaça de eu não conseguir alguma coisa, algo não dar certo para mim, algo de ruim acontecer na minha vida. Eu tenho sempre uma avaliação de risco ou de ameaça. Quando eu faço uma avaliação, eu olho para a minha emoção e penso assim, eu estou ansioso agora, o que eu estou fazendo? Não é uma avaliação de risco e ameaça? Sim. Se eu estou fazendo uma avaliação de risco e ameaça, o que vai acontecer com a minha ansiedade? Minha adrenalina vai, Aumentar. subir. A noradrenalina vai aumentar. E meu corpo está fazendo isso porque ele está errado? Reação natural, né? É claro. Então, meu corpo ele vai reagir porque ele quer ajudar a me proteger. Se eu estou dizendo para ele que tem alguma coisa que está errada com ele, ele vai falar, produz mais adrenalina, eu vou produzir. O corpo não está errado. Aí, na hora que eu produzo, eu começo com a mão a suar, minha mão está suando, eu começo a ter taquicardia. Aí eu olho para aquilo ali e falo, nossa, estou ferrado. Porque eu observo a emoção Sim. e falo, né, se ela é perigosa para mim, eu estou ferrado, porque eu estou sentindo ela. Quando eu falo eu estou ferrado, o que eu faço de novo? Aumenta essas sensações. Aumenta as sensações, porque eu faço uma nova atribuição de risco e ameaça, mais sensação de ansiedade eu vou ter. Então, quando a gente diz que a ansiedade não é boa, o que a gente está fazendo? A gente está aumentando a nossa aversão. E aí, quando a gente aumenta a nossa aversão, a gente aumenta a ansiedade, a gente aumenta as sensações, a gente observa as sensações, fica em pânico com as sensações, e isso é um circuito, e esse é o problema. Então, o problema não está na emoção em si, o problema está em como nós percebemos e como nós interpretamos, porque as nossas emoções têm funções. E cada emoção é boa. Cada emoção é boa e ela tem a sua função. Claro que elas podem ser ruins também quando estiverem excessivas, como é o caso que eu expliquei aqui agora. Quando eu tenho uma ideia de que a minha ansiedade vai me atrapalhar, eu elevo a minha ameaça, ela vai me atrapalhar mesmo. Não tem jeito. Renata, e você está falando das ameaças, as emoções muitas vezes podem ser entendidas como uma ameaça ao meu status quo. A gente está falando aqui da percepção do outro para aquilo que eu demonstro através da minha emoção. E você falou agora um pouco das funções da emoção. Eu queria que você aprofundasse um pouco mais, dizendo como que entender as funções da emoção pode colaborar para a nossa qualidade de vida, que é o que a gente mais busca, né, quando a gente está pensando aqui em emoções. Isso é tão importante, Claudete, porque, infelizmente, hoje, essa ideia, né, como eu iniciei aqui falando, de que a emoção, ansiedade, tristeza, medo, nojo, raiva, são ruins. A gente tem essa ideia hoje. Isso é ruim, isso não pode ser sentido. E a gente precisa aprender a validar essas emoções, mas nós temos que validar essas emoções primeiro. Então, vamos falar assim, os alunos, né? Os alunos têm emoções também, mas o professor também tem.
Se o professor não souber cuidar da emoção dele, como é que ele vai ajudar um aluno a cuidar da emoção dele depois? Vai ficar difícil. Então, isso é uma coisa que a gente precisa entender qual é a função para que a gente possa trabalhar de uma forma mais plena, ganhar tempo, porque se a gente entende a emoção, eu trabalho melhor. Se eu trabalho melhor, eu vou ter menos trabalho. Na realidade, eu vou ter menos conflitos em sala de aula. Então, vai tudo funcionar melhor. Então, vou começar com a tristeza. A tristeza é uma emoção linda. Aí, quando eu falo é uma emoção linda, todo mundo... Assusta? Né? Assusta. Né? Então, mas por que é linda? A tristeza é uma emoção linda. Gente, a tristeza é uma emoção que faz a gente parar, faz a gente entrar para dentro, faz a gente refletir. Vocês sabiam que é a tristeza que conecta? Quando um amigo te conta uma história ruim, uma situação que ele passou e que ele chora na sua frente, você olha e fala, ai, nossa, eu não queria estar passando por isso, não é verdade? Uhum. A gente não pensa assim? Sim. O que a gente está fazendo? Empatia. Empatia. Então, a tristeza promove empatia. Então, se a gente falar que tristeza não é bom e a gente começar, eu não quero sentir, a gente começa a ter problemas, porque eu vou sentir e, às vezes, eu vou sentir até mais tristeza dizendo que está errado eu sentir tristeza. Muitos pacientes meus depressivos, por exemplo, eles chegam dizendo, olha, minha vida é boa, eu não tinha motivo para me sentir assim. Ele pensar que ele não tem motivo para se sentir assim, é motivo para ele se sentir assim. Ele fica ainda mais triste. Claro, porque se ele diz, está errado a minha emoção, essa emoção não tinha que estar aqui, essa emoção não podia estar nesse lugar, ele vai rechaçar a emoção, e ele rechaçando a emoção, ele não consegue mandar ela embora, ela vai ficar mais. Renata, você está Né? tocando num ponto que talvez seja interessante para as pessoas ouvirem. A gente está falando aí de sentimento e emoção. E muitas vezes a gente tem um sentimento que eu vou reprimir, não deixando que a emoção transpasse o que eu estou sentindo. Sim. Isso é muito ruim, não é? Eu falo que sensações e emoções, elas estão próximas, porque a gente faz, essa sua pergunta é ótima, porque a gente faz a percepção de tudo. Então, não é só emoção, a gente faz percepção de se eu estou cansado, se eu estou com frio, se eu estou com calor, se eu estou com dor. E a gente faz uma série de pensamentos e crenças e a gente vai moldando o nosso pensamento. Desde que a gente nasceu, a gente vai moldando. As coisas que a gente vai vendo, a gente vai moldando. Até a forma como a gente reage às situações, o tipo de emoção que a gente tem mais ou tem menos, tem relação com o nosso histórico infantil relevante, com as coisas que aconteceram conosco, e a gente vai moldando. Então, se eu começo a ler sensações, ler emoções, atribuir a isso sempre algum tipo de rótulo, é bom, é ruim, é isso, é aquilo, isso vai gerar problema para a gente, dependendo da situação. Porque a gente tem uma tendência a generalizar. A gente não pensa, hoje eu estou triste. Você pensa assim, ai, mas eu estou tão triste. Parece que a tristeza vai ficar, ela vai permanecer. Então, é como se a tristeza não fosse embora, não fosse uma coisa que pudesse te deixar. Não é assim, é momentâneo. Estou me sentindo triste neste momento, aconteceu uma coisa ruim, eu estou triste. Estou, gente, eu posso estar. E a tristeza é boa, porque é ela que faz essa conexão. Então, qual é a função da tristeza? É diminuir a nossa energia para que a gente possa refletir, a gente possa se reposicionar, a gente possa mudar de ideia com relação a uma determinada coisa, a gente possa pensar um pouquinho mais profundamente. Só que, infelizmente, muitas vezes a gente não usa a tristeza dessa forma. A gente usa muitas vezes sem perceber. E quando a gente usa, a gente às vezes nem percebe que a gente está triste. Você passa por essa tristeza de uma forma mais tranquila. Mas quando você começa a chorar, você se vitimiza, sai para alguém, falando para alguém, ai, coitadinho de mim, ou falando alguma coisa, contando aquela história, reclamando, ou quando você remói, falando, ai, eu não devia ter acontecido isso, por que eu fui fazer isso? Você está deixando de usar a tristeza da forma como você poderia. Ok que isso é o que a maioria de nós faz.
E eu não estou aqui para dizer, vocês estão errados em fazer isso. Não, estou dizendo, a gente pode refletir e pode lembrar, peraí, eu estou triste, está tudo bem. Eu posso utilizar essa emoção de uma forma melhor, usando a função dela. Então, é isso. Né? Então, se a gente começar a entender que a gente pode ser acolhido nas emoções, muda, a realidade muda. Então, aí eu já falei um pouquinho sobre a ansiedade. A ansiedade é uma atribuição de risco, o medo também. É a mesma coisa. Na realidade, a ansiedade é um risco futuro e o medo é aqui agora. A coisa está acontecendo, eu preciso, né, me proteger aqui nesse momento. Então, é uma emoção de proteção. Aonde vem a energia da ansiedade? Geralmente vai para as pernas. Para a gente fugir, correr ou parar, dependendo da situação. Paralisa, né? Então, a nossa ansiedade, ela vem com uma atribuição de risco para nos defender. E a gente pode utilizá-la para quê? Para lembrar, se vocês lembrarem, e eu acho que isso é importante para os professores, saber o seguinte: o seu aluno está ansioso na hora da prova? Tá. Você pode ensinar para ele que está tudo bem ele estar ansioso, porque quando ele está ansioso, ele pensa mais. E sabe por que ele pensa mais? Porque a adrenalina faz o seu coração bater mais forte, oxigena mais o seu cérebro fica mais rápido e você lembrar de mais coisas. Agora, se você vira e fala, está errado, você tira a função da adrenalina naquele momento e você deixa de usar para que ela serve. E você fica lutando com a emoção ao invés de aproveitar. Você luta contra uma coisa que é natural, que você tem, a gente não tem como não ter. E é necessário, não é só natural, é necessário, as emoções são necessárias. E você vira e fala, está errado. Não, não está errado. Ter uma ansiedade na hora da prova é bom. Né? Muita gente deve estar louca. Que louca essa mulher. Está falando que a ansiedade é bom na hora da prova. Claro que não é bom quando ela está excessiva e eu estou fazendo uma atribuição de risco e ameaça contínua, e aí eu preciso de tratamento. Aí é uma outra coisa, aí nós estamos falando de um transtorno ansioso, e nós estamos falando que a pessoa vai precisar de tratamento. Né? Sim. Que é diferente também da tristeza e depressão. Tristeza é emoção, depressão é um transtorno. Entenderam? Então, a gente tem que acolher emoção por emoção. Há uma outra, raiva. Ia te perguntar sobre ela agora. Ai, essa eu posso falar que essa é a minha. Né? A minha, a raiva me movimenta, porque a raiva gera energia. E a gente geralmente fala, não quero sentir. Né? E tem um pouquinho de uma coisa social, assim, meio, mulheres não devem sentir raiva. Né? Então, a raiva é uma emoção que é só permitida a homens, assim como a tristeza não é permitida a homens, é só permitida a mulheres. Socialmente atribuído. Tudo bagunça, gente. Porque isso bagunça a gente o tempo todo. Né? A raiva, ela tem por trás um tipo de ideia de regra violada, de prejuízo, de desrespeito, de ser enganado, de ser agredido. Então, vamos dizer assim, quando alguém faz alguma coisa com você e você não gosta, você fala, fulano não devia ter feito isso comigo, ele não tinha o direito. Esse é um pensamento de raiva. Ele não tinha o direito de ter feito isso comigo, ele não podia. Quem ele pensa que é? Quem que ele pensa que ele é, afinal? Né? Então, é exatamente isso. A raiva também acontece quando a gente é impedido de alguma coisa. Sabe quando a gente está no trânsito, dirigindo o carro, e o carro da frente está mais mole, você fala, ai, não, gente, que preguiça. Ai, mas eu vou passar por cima desse homem. É isso. Você está tendo essa ideia de impedimento ali. A pessoa está te impedindo de chegar no lugar que você quer. Você vai ter raiva também. Então, a raiva, ela é uma emoção de defesa. E ela serve para a gente se defender e se posicionar. Né? Então, diante de uma situação de risco grave que você está vivendo, você precisa, às vezes, ir para o embate, dependendo da forma como a coisa está acontecendo. Então, a impulsividade, eu posso falar que vem junto com a raiva? A impulsividade é um comportamento da raiva. E é esse que é o problema, Claudete. Você falou uma coisa ótima, porque a gente confunde emoção com comportamento. Então, quando a gente confunde, muitas vezes a pessoa fala, não, mas esse menino é raivoso demais, nossa, você tinha que ser menos raivoso.
Né? Eu já tive pacientes que falaram, não, a minha vida inteira eu ouvi dizer que eu não podia ser raivosa, que o problema estava na minha raiva. Eu falo, não, você pode ser. Eu sou? Por que você não pode? Todo mundo é. Só que cada um de nós tem um tipo de emoção que comanda mais. Porque é diferente, não é um tipo, mas tem algumas que comandam mais. Parece que são mais nossas companheiras de viagem, né? Eu sou mais energética, então eu sou uma pessoa mais energizada. Então, a alegria é muito presente comigo, mas a raiva também é muito presente. Entendeu? Então, e essa coisa tem relação com o seu modelo de crenças também, infantis e tudo mais. Mas, e por isso a raiva é ruim para mim? Não. A raiva me ajudou, eu sou líder comunitária. Eu criei uma rede de vizinhos protegidos na raiva. Falei, o poder público tinha que estar me ajudando nessa hora, por que o poder público não me ajuda? Eu falei, bem, se ele não me ajuda, eu vou fazer. Então, é tipo isso. Quem mobilizou foi essa emoção. O que me mobilizou a agir foi essa emoção. Aí era um problema de assaltos no meu bairro, que estava muito grande, com arma na cabeça, criança enrolada e álcool, e os assaltantes fazendo chantagem com os pais. Então, na hora que eu vi aquilo acontecendo, e muito próximo de mim, eu fiquei com muita raiva. Porque, na minha cabeça, o poder público tinha que estar, ou devia, né? Devia estar me protegendo, devia estar dando uma melhor segurança para a população. Então, esse é o meu pensamento. Tá, eu fiquei com raiva, fiquei. Qual foi a minha reação? Foi lá brigar? Não, foi lá. Atrás da polícia militar e falar, o que nós podemos fazer para fazer diferente aqui no bairro? Nós criamos a primeira rede de vizinhos protegidos com o Telegram, em Belo Horizonte, na cidade de Belo Horizonte. Então, a polícia estava junto com a gente, os vizinhos também, qualquer movimento suspeito a gente punha lá, a polícia ia lá, abordava. Nós paramos de ter problema. Então, a gente parou de ter problema, por quê? Porque eu fiquei com raiva. Agora, pensa se eu não tivesse raiva, a gente estava com um problema maior até hoje. Ou se você tivesse ficado pensando, não, eu não posso sentir isso, eu tenho que entender a sociedade. Não, e agir também, né? Eu percebo muitas vezes as pessoas falando assim, eu posso sentir raiva, mas de mãe eu não posso. O professor fala, né, de aluno, às vezes eu não posso, tem que ser compreensiva. E aí ele se desconecta desta emoção que está dentro dele. Ele né? pode sentir raiva do aluno e ele vai sentir. Sabe por quê? Sabe por que o professor vai sentir raiva? Principalmente porque ele tem muitas regras que ele trouxe com ele. O menino fez uma bagunça dentro de sala, ele fala, ele tinha que me respeitar. Essa é uma regra que foi violada. Então, na hora que a regra dele foi violada, a regra de respeito dele, de cuidar dele foi violada, ele vai sentir raiva. Então, é uma emoção muito presente com o professor dentro de sala de aula. Né? Eu vou contar uma historinha. Uma vez, eu dei aula, gente. Eu dei aula para criança. De 8 anos, eu dava aula de inglês, que eu fiz letras também, além da psicologia. E uma vez, eu cheguei lá na Faculdade de Educação, eu dava pelo Senex, que era da Universidade Federal, e eu dei dentro da Faculdade de Educação. E as crianças estavam lá. E eu sou meio destrambelhada, né? Então, eu já chegando, assim, empurrei a porta. Na hora que eu empurrei a porta, o apagador veio para o chão. O apagador era um apagador desse tamanho, daqueles de madeira antigos, sabe? Aqueles pesados. Eles puseram no teto da porta. Aí, na hora que caiu aquilo, os meninos começaram, professora, você perdeu a graça, por que você empurrou a porta? Você tinha que ter aberto a porta com cuidado. Como eu não abri com cuidado, o apagador caiu antes e ele não me machucou. Pensa, eu ia ter um rasgo na cabeça. Eu fiquei possessa. Sim. Alguém tem dúvida? Nenhuma. Né? Então, a emoção minha é a raiva, né? Eu queria matar aquelas criaturas que estavam lá. E aí eu olhei para eles e eu vi que eles estavam totalmente desconectados. Eles estavam assim, eles estavam querendo fazer graça comigo, eles não entenderam que aquilo era uma coisa perigosa para mim. Aí eu peguei, olhei para aqueles meninos. Gente, vocês estão agitados demais. Todo mundo deitado no chão. Aí deitei todo mundo no chão. Os meninos deitaram no chão. Agora nós vamos fazer um exercício de respiração. Aí fiz um exercício com eles de respiração, de visualização. Mandei todo mundo para a praia.
Aí foi aquele negócio, os meninos parados, depois toda a aula eles falaram, professor, dá para fazer aquele exercício de novo? Aquilo virou outra coisa. Eu vou falar para vocês, na época eu não tinha os conhecimentos que eu tenho hoje. Mas o que eu vi que eu fiz? Eu usei a raiva de uma forma produtiva. Naquela hora, eu fiz aquilo para me proteger, gente, porque eu ia matar eles. Eu estava com tanta raiva que não tinha jeito. Então, eu falei, para eu não ter um estresse maior, eu pus os meninos no chão para eu dar tempo de eu respirar, para eu poder conseguir dar aula. Aham. Fiz isso de uma forma intuitiva, mas eu usei a raiva de uma forma ótima, porque os meninos depois tiraram só notas ótimas, eles me amavam. Intuitivo, Renata, mas vem do autoconhecimento. Né? Você se conhecia. Você soube na hora. Eu falei, né? não dá, eu vou matar esses meninos aqui agora, não vai dar. Né? Então, assim, a gente pode ter a raiva, que é isso que eu estou colocando, dando esse exemplo até. A raiva é uma emoção de posicionamento, só que a gente precisa saber usar. Né? A gente tem alguns raivosos muito conhecidos, Gandhi é um, Dalai Lama é outro, aí todo mundo olha para mim e fala, como? Eu ia falar como? Né? O Gandhi mesmo tem um livro lindo que se chama A Virtude da Raiva, que é do neto dele, falando sobre ele. E A Virtude da Raiva é o nome do livro. E ele falando que ele também era raivoso e que o avô falava com ele que ele era raivoso, só que ele aprendeu a mobilizar essa raiva de uma outra forma. Gente, quem é que dá conta de ficar dias sem comer? Tem que ter muita raiva para você poder ter tanto autocontrole assim. Não tem jeito. Vocês estão entendendo? Então, a questão é, a pessoa tem que estar muito indignada. E a indignação é que move a sociedade, é que faz as pessoas quererem mudança, que faz as pessoas quererem mudar e fazer algo diferente. Mas aí, eu tenho que usar isso para fazer algo diferente, que é o que eu fiz aquele dia dentro de sala de aula. Eu vou usar essa minha raiva para fazer uma coisa diferente. Foi o que eu fiz no meu bairro. Eu vou usar essa raiva para fazer uma coisa diferente, que ninguém fez até agora. Então, a gente pode fazer bom uso da raiva. O nojo também é uma emoção protetora para a gente não se envenenar. Preserva a saúde, né? Preserva a saúde. Então, a gente precisa avaliar, porque nem tudo que dá nojo em nós é ruim. Muitas vezes as crianças veem um alimento, uma maçã bonita, por exemplo, que é uma maçã até com aquela parafina por fora. E a maçã que ela pegou no pé, ela tem uns amassadinhos. Ela fala, não é tão bonita assim, mas essa é saudável e a outra não é. Entendeu? Então, assim, a gente às vezes se engana e a indústria alimentícia hoje nos engana também com isso. Então, a gente precisa aprender a avaliar. Sim. E a alegria... Aí, alegria, todo mundo quer sentir alegria, mas a alegria é responsável... Felicidade a todo custo. Felicidade a todo custo, mas euforia, gente, é que gera vício. Os vícios estão ligados com o nosso sistema de recompensa desadaptativo. Aí você fala, mas como assim? A alegria pode ser ruim? Falou, ela é boa. Porque ela motiva, ela te estimula, ela te faz fazer um monte de coisa. Por isso que tem gente que fala, eu preciso estar alegre para fazer atividade física. Não, você não precisa estar alegre para fazer atividade física, você precisa decidir fazer atividade física, porque você entende que é bom para você fazer atividade física. Porque se você ficar esperando, você está motivado para fazer, você nunca vai começar. Não vai. Então, a gente tem algumas ideias com relação à motivação, porque como a motivação nos faz bem... E a gente sente bem, quando a gente está alegre, a gente se sente mais motivado. Você fala, eu quero estar alegre o tempo todo. Só que muitas vezes a gente usa isso para beber, para fumar, para comer, para se drogar. Então, nós vamos ter uma série de problemas. E aí tem os pensamentos de permissão. Eu chego cansado em casa, aconteceu, os meninos na sala de aula hoje pintaram, estava aquele dia difícil, eu custei. Foi aí cheguei tão em casa cansativo. Estou tão cansativo, penso assim, nossa, eu estou tão cansada hoje. Quer saber? Eu mereço uma torta de chocolate gigante, aí eu vou passar na padaria e vou comprar. Aí eu não como um pedaço só, não, eu como a torta né? inteira. Né? E eu já estou gorda e eu quero emagrecer. Ajudou ou atrapalhou a sua meta? Atrapalhou. Atrapalhou, eu quero emagrecer, estou gorda, comi uma torta inteira. Mas comi por quê? Porque eu estou querendo me recompensar. É o eu mereço, é o famoso eu mereço. Não,
Hoje eu mereço, hoje eu vou beber todas, porque hoje meu dia não foi bom. Esses são pensamentos que nos geram uma euforia, nos geram uma euforia, a gente só de pensar na torta você já fica feliz. Aí você já fala, vou buscar. Então, a alegria pode ser uma emoção confusa. E principalmente porque como os pensamentos dela não geram desconforto, a gente faz mais e a gente busca fazer mais porque a gente se sente bem. E nem sempre tudo que faz a gente se sentir bem é bom para nós. Sim. Essa é a diferença. Bem, falei tudo, acho que falei demais, né, gente? Falou muito bem, ajudou a compreender muito. E eu queria fechar sobre as emoções só com uma dúvida que eu acho que é latente em muitas pessoas. É possível a gente sentir mais de uma emoção ao mesmo tempo e não se sentir culpado? Claudete, é possível e a gente sente a maioria delas. Não é ao mesmo tempo, mas é subsequente. Então, você, por exemplo, vou dar aquele meu exemplo que eu dei lá do meu bairro. Eu, por exemplo, inicialmente eu senti medo. Foi a primeira. Ai, meu Deus, e se isso acontecer comigo, com a minha família? E depois veio a raiva. O poder público tinha que estar me protegendo. Né? Aí depois vem a minha ação e motivação. Eu passo para a alegria. Eu estou fazendo alguma coisa para modificar essa minha realidade. Porque quando eu estou fazendo alguma coisa, eu também me sinto bem. Então, eu tive uma alegria depois por saber que eu tinha recursos para fazer algo que estava me atrapalhando. Entende? Então, é possível e nós sentimos, e isso é natural. O que a gente precisa saber é identificar o tipo de emoção com o tipo de pensamento, que é um pouquinho disso que eu expliquei. Se eu faço uma atribuição de que eu perdi, de que eu estou sozinho, de que eu sou um fracasso, ninguém gosta de mim, nada dá certo para mim, eu vou sentir tristeza. E se as coisas não derem certo, eu vou sentir ansiedade. Ah, fulano devia ter feito isso devia ter dado certo, eu vou sentir raiva. Entendeu? Então, cada tipo de pensamento, ele vem associado de uma emoção diferente e elas vão modificando. E a gente acaba reforçando mais aquela que é mais presente para nós. Então, como eu sempre me mobilizei muito na raiva, a raiva acaba sendo um pouco mais presente. Só que ela não precisa ser negativa, ela pode ser utilizada de uma forma positiva. Eu posso usar a raiva para acolher. Eu posso usar a raiva para ser gentil com alguém. Eu posso usar a raiva para resolver um problema. Então, isso tudo pode ser feito. Então, todas as emoções podem e devem ser sentidas. Todas as emoções são necessárias. E o que eu diria para o professor aqui, assim, eu acho que tem uma coisa que é muito importante, valide a sua emoção. Diga, eu estou sentindo isso, estou com raiva, estou. Eu vou dar um piti aqui dentro de sala, sai de sala, fala, olha, né, outro dia a minha cunhada estava comentando, ela é professora, ela estava falando que ela tem uma colega que quando ela fica com raiva, ela muda de sala com ela. Ela vai lá para a sala dela, bate. Eu vou bater nos meninos agora. Você entra lá na minha sala, dá um jeito neles. Aqui eu vou ficar na sua sala aqui só um pouquinho, só para eu acalmar. Aí ela fica 5 minutos, depois elas trocam de novo. É um ajuste emocional. Sim. Né? Então, o que ela está fazendo? Ela está acolhendo a emoção dela. Ela está dizendo, tudo bem, eu estou com raiva, eu posso sentir raiva, eu posso acolher essa minha emoção e está tudo certo. O que é acolher emoção? E aí eu digo que o professor precisa ajudar o aluno também a acolher a emoção dele. Não é dizer, coitadinho, tadinho, porque eu sinto isso. Não, tadinho não, todo mundo sente, não tem nada de tadinho sentir. É assim. Sentimos. Né? É acolher e dizer, eu estou vendo que você está com raiva, está acontecendo alguma coisa? Ao invés de eu chegar brigando, ou chegar tendo uma reação àquela situação, eu posso chegar questionando. Então, eu posso chegar e perguntar, fulano, o que foi que aconteceu hoje? Você está com raiva hoje? Você está muito agitado hoje? Aconteceu alguma coisa? Eu posso te ajudar em algo? Então, eu estou validando a emoção, eu estou dizendo, estou vendo que você está sentindo isso e eu posso te ajudar em alguma coisa e está tudo bem. Né? Quando a gente permite sentir, o que você traz para a gente é que você, esse acolher, né? Eu me permito, quando você falou assim, a professora
pensa, eu estou com muita raiva, eu vou dar um piti, ela não dar o piti, ela escolher não dar o piti, não significa que ela não esteja reconhecendo. É muito pelo contrário. Eu reconheço que eu estou no momento que a emoção é muito forte e eu opto por fazer outra coisa para cuidar de mim, para depois estar pronta para cuidar desse aluno, né? É perfeito isso, Eline, né? O Cog Planner, que foi a agenda cognitiva que eu criei um quadro de assertividade emocional. E nesse quadro eu coloco lá os tipos de pensamento, os tipos de emoção associados com aquele tipo de pensamento específico, cada emoção específica, os tipos de comportamento reativos que a gente tem mais, não necessariamente eles são negativos, porque em alguns momentos é importante que você brigue, você seja mais ríspido, você seja mais impositivo, né? Então, esse tipo de situação, ele vai acontecer com todo mundo. Então, a reatividade é natural. Agora, o que acontece é que a gente pode ter um comportamento de crescimento. Então, eu lá nesse quadro eu coloco o comportamento de crescimento. O que é o comportamento de crescimento? É uma sugestão. Eu posso observar aquilo e posso modificar. Claro que a gente não vai entender que todos os momentos a gente tem como controlar todos os comportamentos. A gente, às vezes, faz a coisa tão automática que, sem querer, a gente vai fazer. Mas eu posso depois pedir desculpa, eu posso depois ir atrás da pessoa e conversar com ela e ter uma comunicação assertiva. Então, eu posso fazer coisas que podem promover a conexão. Então, mesmo que eu tenha pisado na bola, naquele dia, eu posso refletir aonde eu pisei na bola. Sim. Mas não é para me sentir culpado e falar, eu não devia ter feito isso. É para eu refletir e falar, nossa, pisei na bola aqui. O que eu posso fazer diferente aqui agora? Como é que eu vou fazer para melhorar com essa pessoa? Então, eu posso chegar para essa pessoa, eu posso conversar com ela, eu posso pedir desculpa, eu posso criar alguma situação boa para fazer um agrado para ela. Então, eu posso usar essa situação para modificar. Sim. No pós, não tem problema. Não é porque não foi lá que você... né? Eu pisei na bola ali, eu posso depois me recompor, não tem problema isso. Agora, é interessante que quando a maioria das coisas que nos geram desconforto, elas geram de novo em muitos momentos. Então, elas repetem. Quando uma coisa repete, se você já criou um comportamento de crescimento, e eu pensei, peraí, eu fiz isso hoje, já deu tudo errado, deu. Fui lá naquele quadro, vi lá qual que é o comportamento de crescimento que eu posso fazer, eu já estou me programando para uma próxima situação em que aquilo ali acontecer, eu vou poder reagir de uma outra forma. Eu estou criando repertório. E isso faz você criar repertório para você e isso te ajuda a criar repertório para o seu aluno também. Porque você pode ensinar o outro também a ter habilidades socioemocionais. Sim, eu estou aqui pensando, esse acolhimento que o professor, né, pode possibilitar que ele tenha por ele mesmo, ele ensina através da atitude, através do jeito dele, das perguntas que ele vai fazer para o aluno, né, para aquele estudante, que ele também é um sujeito que sente, que está tudo bem sentir, né, e que, se ele observa, ele se conhece mais, e ao se conhecer mais, ele se cuida melhor. E ele pode até falar com os alunos sobre as emoções, ele pode verbalizar. E, inclusive, para crianças pequenas, claro, né? E ajudá-las a entender, a nomear, mostrar as reações. Né? Quanto mais cedo você ensina para a criança a verbalizar a emoção e dizer que emoção que ele está sentindo, identificar o tipo de emoção que a criança está sentindo, identificar o porquê que ela está sentindo aquilo. Porque as pessoas acham que a gente sente em função das situações. Não. Não é a situação que faz a gente sentir. É o pensamento que está associado que vem uma determinada emoção. Diante de uma situação X, alguém passou por mim na rua e não me cumprimentou, um amigo meu não me cumprimentou, se eu pensar ele não gosta de mim, eu vou ficar triste,
Mas se eu pensar, o que será que eu fiz para ele, que ele não me cumprimentou? Será que ele está chateado comigo? Eu vou ficar ansioso. Né? Se eu pensar, ele devia ter me cumprimentado, está achando o quê? Que ele é melhor do que eu? Eu vou ficar com raiva. Vocês estão percebendo? Mas se eu pensar assim, vai ver que ele não me viu? A emoção está neutra, está normal, está tranquilo. Então, o que acontece? Eu estou numa mesma situação e vocês percebem que os tipos de pensamento são diferentes, porque as atribuições nossas são diferentes, as nossas crenças são diferentes, a criação é diferente, está tudo bem. Ninguém pensa igual a ninguém. Não adianta, não é porque você pensa uma determinada forma e acredita numa determinada coisa que os outros também vão acreditar. Às vezes as pessoas falam, na raiva isso é muito comum, eles falarem, mas isso é uma regra social. Eu falei, ok, meu bem, é uma regra social. Mas quem diz que todo mundo cumpre as regras sociais? Né? E o tempo todo. E será que você também cumpre todas as regras sociais o tempo todo? Por mais que você queira. Então, é difícil, porque nós podemos sentir. E crianças, principalmente, Claudete, quanto mais cedo você ensina para elas, é muito bonitinho. Porque elas falam, assim, e é muito engraçado, porque eles pequenininhos, por exemplo, lá dentro do consultório mesmo, eu vejo a criança tem ansiedade, ele fala, vou viajar essa semana. A ansiedade é assim. Eu estou muito ansioso. Olha a relação como muda, né? Entendeu? Então, a gente é que aprendeu a modificar essa atribuição. Percebe que... mas é a mesma emoção. Ele está ansioso? Tá, porque é uma novidade, é uma coisa nova, ele não sabe o que vai acontecer, gera nele aquele friozinho na barriga, porque tem um risco ali envolvido, porque é uma situação nova para ele. A situação nova gera ansiedade. Mas é assim. Mas ele está feliz. Né? Então, o tipo de pensamento que a gente tem, ele está associado com as emoções, mas a forma como a gente expressa ela é uma forma individual, como cada um aprendeu. Então, a gente costuma atribuir, por exemplo, o choro à tristeza. Mas eu posso chorar de alegria, eu posso chorar de ansiedade, eu posso chorar de medo. De medo? Eu posso chorar de raiva. De fome. De fome, de dor, de calor, de frio. Olha o tanto de coisa que pode me fazer chorar. Então, a gente atribui alguns comportamentos, são mais específicos realmente de algumas emoções, mas não são somente daquelas emoções, porque a gente usa de formas diferentes. E a gente só consegue perceber esses pensamentos que estão tão ligados à emoção quando a gente deixa de lutar contra a emoção, quando a gente deixa fluir. E aí a gente pode olhar para a gente, olhar o que eu estou pensando, como eu enxergo isso, né? E essa é a beleza da vida, né? É quando eu consigo fazer esse movimento de autoconhecimento, mas de autodesenvolvimento. Sim, e é muito bacana, porque quando eu olho para dentro e eu me vejo primeiro, fica muito mais fácil de eu ter empatia para o outro, de eu me conectar. Se eu olho para mim e falo, eu posso ter raiva. Se eu olho para mim e falo, eu posso ter medo. Se eu olho para mim e falo, eu posso ter ansiedade. Se eu olho para mim e falo, eu posso ter tristeza. Se um menino na minha frente tiver tristeza, raiva, ansiedade, medo, nojo, eu vou... Tá ok. Tá ok, eu vou acolher. Vai ser muito mais fácil eu acolher a emoção do outro se eu me permito sentir. Porque eu vou ter muito mais empatia com o outro se eu tiver autocompaixão, porque isso é autocompaixão. Autocompaixão é uma coisa linda, porque é sábio. É eu saber que não é ser permissivo, não. As pessoas, às vezes, têm uma ideia de autocompaixão com permissividade. Não, a autocompaixão é a sabedoria de saber acolher as circunstâncias em cada momento e que está tudo bem. Eu estou triste, mas está tudo bem. Eu estou ansioso, mas está tudo bem. Eu estou raivoso, mas está tudo bem. É eu saber que posso sentir. É continuar o caminho, apesar de... Sim, é ter coragem de enfrentar situações difíceis. Porque hoje, os pais, principalmente, né, eu vejo isso muito nos meus jovens hoje, eu nunca vi tanto jovem com transtornos graves psicológicos como tem aparecido para mim nos últimos 10 anos. E eu acho que muito disso
tem relação com essa questão dessa busca pela felicidade que a gente começou a falar, que é aquela ideia, os pais querem fazer tudo para os filhos porque querem que eles tenham um mínimo de sofrimento possível. Frustração. Frustração, não, eu não posso frustrar meu filho, eu não posso deixar que isso de ruim aconteça com ele. E aí eles fazem. Só que quando eles fazem muito para os filhos, o que acontece? Eles tiram das crianças a capacidade de enfrentamento das situações. A criança, ela precisa passar por dificuldades e precisa enfrentar situações difíceis, porque é nessas situações difíceis que ele cria recursos para a vida. Se alguém fez tudo para ele, sempre quando ele fica adulto, ele vai continuar dependente de alguém para continuar fazendo as coisas para ele. Ele vai se sentir incapaz, ele vai se sentir incompetente. Então, às vezes, é um menino inteligentíssimo. Quantas vezes nós já vimos? Jovens inteligentíssimos, excelentes alunos, brilhantes, que de repente não dão em nada. O que é não dar em nada? Não, chega lá na faculdade, não vai além, para lá na faculdade. Alguns até vão até a faculdade, mas não conseguem interagir no ambiente de trabalho. Eles não têm recursos para lidar com as pessoas. Entram e saem de empresas. Entram e saem de empresas, vão ter dificuldades, paralisam. Então, isso é muito sério, porque quanto mais a gente faz pelo outro, mais a gente tira do outro recurso. E se eu tiro do outro recurso, eu não estou ajudando. Então, o que a gente tem que fazer? A gente precisa acolher o sofrimento, entender que o sofrimento faz parte da vida e dizer, olha, eu sei que é difícil sim, está tudo bem ser difícil, mas você dá conta. Você vai conseguir. Você consegue, vamos lá que eu estou com você, pode fazer que eu estou vendo. E aí, se você faz isso, você cria essas habilidades, mostra para o outro que ele é capaz, ele fica mais forte, ele fica mais energizado, ele tem um autoconceito positivo sobre ele, ele acredita nele, ele vai ter mais autoestima. E por que ele vai ter mais autoestima? Porque ele confia, ele tem um senso de capacidade grande. E por que ele tem um senso de capacidade grande? Porque ele venceu obstáculos. Então, pessoas que são estimuladas a vencer obstáculos e a aprender com os obstáculos, elas vão conseguir muito mais coisas. Isso tem relação com o mindset, né? Que é o mindset de crescimento. As crianças que foram, isso tem relação com a Carol Dweck. As crianças, é uma pesquisadora americana, né? Para a gente não só falar rapidinho. Ela entendeu que as crianças que foram elogiadas pela capacidade, elas, de uma certa forma, ficavam um pouco mais paralisadas do que aquelas crianças que eram estimuladas pelo esforço. Então, nossa, você fez um bom trabalho, nossa, você se esforçou bastante. Por quê? Porque elas eram estimuladas a aprender e a buscar mais. Então, quanto mais você é estimulado ao difícil, o difícil não é problema, né? A Marva Collins é uma professora americana que pegou crianças que eram consideradas problemáticas e essas crianças hoje são adultos hoje, isso na década de 70, são adultos hoje o quê? São professores universitários, são juristas, são advogados. Eram crianças que eles diziam, eles não têm como aprender. Mas o que ela fez com eles? Você pode, você consegue. Ela dava Shakespeare para os meninos na 4ª série. Ela falava, eles conseguem, eles dão conta. Ela pegava o desafio e falava, eles conseguem, e acreditava. Tinha uma alta expectativa sobre o jovem. Ter uma alta expectativa sobre o jovem ajuda ele a vencer. Claro que não pode ser uma expectativa irrealista, que ele não consiga cumprir. Tem que ser uma expectativa em cima daquilo que ele consegue cumprir. Mas é uma expectativa dando para ele recursos para vencer essas dificuldades. Então, vocês percebem que quanto mais a gente se entende, a gente entende a gente mesmo, a gente valida as emoções nossas, a gente valida a emoção do outro, quanto mais o professor ele percebe que passar por uma dificuldade não é problema, mas ele vai ajudar os outros também a passarem dificuldades, porque as famílias hoje estão muito desestruturadas. E você não tem como esperar que a família possa fazer tudo. Sim. E isso gera mais vínculo entre a escola e a família, entre o professor e o seu estudante, né? Fortalece mais as relações, né, Renata?
E isso é extremamente importante, isso que você falou. O bem-estar, ele promove aprendizado. O bem-estar, ele promove conexão. Então, se eu me permito sentir, eu vou ter bem-estar. Se eu me permito sentir, eu vou ter bem-estar, eu vou ter mais conexão. Eu vou, com isso, aprender mais, eu vou ensinar melhor, os outros vão aprender mais. Então, quando o aluno está num ambiente seguro, e esse ambiente seguro é seguro quando ele está vendo que ele não está sendo julgado pelo que ele sente. Eu, uma vez, chegaram para mim e falaram, o problema do seu filho é porque ele chora muito. Eu falei, mas chorar é problema? Eu falei, porque então eu também tenho um problema, porque eu choro muito. Aí, uma vez, um paciente até uma vez falou comigo, é normal psicóloga chorar? Eu falei, não sei as outras, mas essa aqui é. Né? E eu choro com eles, principalmente com as conquistas. Eu não tenho vergonha de chorar e dizer, ai, nossa, eu não posso chorar. Né? Se o menino está chorando, ele está mostrando um determinado desconforto, alguma coisa está acontecendo. Né? A gente precisa ajudá-lo a usar outros tipos de estratégia para poder mostrar esse desconforto. Mas se a gente também fica dizendo, ele não pode reagir assim, a gente não está dando para ele recursos de como que a gente, do que a gente pode fazer. Então, eu sou chorona mesmo, eu falo que eu sou, eu não estou nem aí. E se os outros falarem isso, paciência, o que eu vou fazer? Eu choro. É né? o se permitir ser quem nós somos. Exato. Né? E isso tudo é uma construção. E nós construímos a nossa pessoa, a nossa personalidade, nós construímos as nossas crenças através das nossas vivências, das nossas sensações dentro daquelas vivências, das nossas interpretações, e vamos fazendo aí todo o nosso caminho. Renata, eu queria só fazer um resumo do que você disse, porque eu tenho certeza que tem muito professor que o tempo inteiro, quando você falou aí das características desse jovem, desse estudante hoje, ficou lá com certeza assim, concordando com tudo que você estava dizendo, né? E esse ser que está em construção, que está na sala de aula, não importa a sua idade, mas que está na sala de aula construindo todo o seu projeto, quem ele vai ser, quem ele é, né? Ele faz parte hoje de uma escola que precisa estar preocupada com a formação, com a educação integral do seu estudante. Eu queria que você desse uma palavra de motivação para esse professor entender quão é importante esse trabalho que ele faz em sala de aula com o seu estudante. Olha, Claudete, o professor, para mim, ele é fundamental. Para mim, o professor é a solução. Né? Eu acho que se o professor cuidar dele, melhorar as habilidades socioemocionais dele, melhorar o contato dele com as emoções, ele pode tocar muitas almas e ele pode fazer uma grande diferença na vida de muitas pessoas. Porque a gente não pode entender que as famílias dão conta, porque as famílias não estão dando conta. Mas se o professor tem um conhecimento que a gente às vezes não consegue, a gente está dando aqui um conhecimento para os professores que às vezes os pais não vão ter esse acesso. Mas essas pessoas estão tendo acesso a esse conhecimento, elas podem fazer diferente. Então, eu acho que o professor, ele tem um papel fundamental. Né? Quem aqui não se lembra de um professor que impactou a vida dele? Sim. Né? Eu tive uma professora de inglês na época de colégio que a gente achava que a gente dava o tombo nela, porque a gente achava que ela fazia tudo o que a gente queria. Então, que a gente achava que a gente manipulava ela. Na realidade, era ela, era o inverso. Era o que ela fazia com a gente. Porque até hoje a gente fala, gente, a lista dos verbos irregulares. Não, a gente sabe por causa da Tutu. Né? Eu até emociono, porque ela era uma professora sensacional. Então, ela trouxe para a gente uma visão humana. Que nós, como aqui, eu sou chorona, né? Eu falo que eu choro. Né? Ela trouxe para a gente uma visão humana. Então, ela foi a professora que nos acompanhou de 5º a 3º ano. Ela deu aula para todos os anos na escola. Mas era uma professora que não tinha quem não gostasse dela.
E impactou a gente como pessoa e como pessoa humana. Então, você pode impactar. A gente falava que a gente quer ter aula lá fora. Aí ela, então vamos lá para fora. A gente ia ter aula lá fora. Aí a gente falava, hoje a gente queria fazer não sei o que lá. Aí ela fazia salada de fruta com a gente dentro da sala e mais não sei o que lá. Era super criativa. Né? E a gente tinha sempre a sensação de que a gente aqui comandava, que assim, a gente estava fazendo ela passar meio de boba com a gente, que a gente aqui comandava. Não, na realidade, ela que estava comandando, porque a gente obedecia. E a gente fazia o que ela queria. Então, era muito interessante. E, assim, isso é um impacto positivo. Né? Depois, na Faculdade de Letras, eu tive um outro professor que me estimulou a escrever uma peça de teatro em que eu depois, mais tarde, fui classificada no concurso nacional de literatura com essa peça. Ele subia na mesa e ele representava. Eu falava, gente, esse cara é o top. Na hora que ele falou, tem que fazer um trabalho, eu falei, não. Era um trabalho sobre Fernando Pessoa. Eu falei, eu vou pôr os heterônimos de Fernando Pessoa conversando e vou fazer. Ele, na hora que leu o trabalho, ele falou, não, isso não é um trabalho de um acadêmico, isso é um trabalho de uma professora. Mas eu estava estimulada por ele. Ele fez diferença. Não que a gente não possa ter, o aluno também tem a motivação intrínseca, que é a motivação dele. Mas se o professor entender esse papel dele, entender como ele pode fazer diferença, né? Eu tive uma outra experiência com uma diretora, quando eu era criança, minha avó morreu e eu estava chorando dentro de sala de aula, e eles me levaram para a diretoria, que não sabiam o que faziam comigo. E a diretora chegou e acolheu minha emoção, falou, né? Olha, é normal, a gente sente isso mesmo. Aí ela falou, toda vez que você lembrar da sua avó, faz uma oração para ela. Acabou. Acolheu a emoção e deu recurso. Então, olha o tanto de exemplos aqui que eu estou dando, que a gente pode fazer diferença na vida das pessoas. E pode e faz. E isso eu vou lembrar, e não vou me esquecer dessas pessoas que fizeram diferença para mim, na minha vida, e que me ensinaram. Então, eu acho que o professor ele tem nas mãos, né, o poder de mudar a vida das pessoas, de transformar almas, de dar para as pessoas uma nova perspectiva, de dar para as pessoas a perspectiva de ter uma vida diferente. Às vezes, dentro de casa, eles não têm essa capacidade, mas ele pode ser exemplo. E se ele for exemplo, e essa criança olhar para aquilo ali, eu quero ser como ele, já é o suficiente. Já fez a parte dele, já fez o papel dele. E eu vou te perguntar, que professor que não gostaria de ser lembrado? Eu acho que todos gostariam. Com certeza. Todos, né? Que profundo, né, Claudete? Muito lindo. Muito obrigada, Renata. Foi um grande aprendizado para todos nós. Entender um pouquinho sobre essa validação emocional que você trouxe. Né, Claudete? Só agradecimento, né? Saio daqui também emocionada, né? Como professora também tenho o meu baú de memórias. E espero que cada um que está em casa também tenha o seu, né? Que em um outro momento possa compartilhar conosco. Muito obrigada, Renata. Eu quero agradecer vocês. Foi um prazer estar aqui, né? E espero que os professores tenham entendido, né, o que é que a mensagem, e plantar uma sementinha. E sempre plantar uma sementinha nunca faz mal, né? Eu acho que, pelo contrário, eu acho que faz muito bem que eles possam pensar um pouquinho diferente, usar essas emoções de uma forma um pouco mais leve, para a vida ser melhor também. Obrigada, gente. E quem quiser seguir as redes sociais da Renata Borja, o endereço está aparecendo aí na sua tela. Letícia, olha como falar sobre emoções nos possibilita aprender sobre nós mesmos, não é? Pois é, eu aprendi que eu faço parte desse time aqui. Acabei de chegar para reforçar o time das pessoas que choram. Isso é bom, né? Isso é bom. E a gente pode sentir, né? Isso é maravilhoso. Estou muito feliz por ter lembrado de várias professoras e professoras que marcaram também a minha trajetória escolar. E sempre torço para que as minhas filhas também tenham a sorte de encontrar pessoas assim tão inspiradoras pelo caminho. Muito obrigada, viu? Muito bom ouvir vocês, esse bate-papo fantástico. E eu quero saber, você que está em casa, está curtindo? Então, compartilha com a gente nas redes sociais.
Marca a gente em @Bernoulli Sistema de Ensino. Renata, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. Foi um prazer estar aqui com vocês, poder contribuir um pouquinho com esse momento aqui tão gostoso.